Ok. Eu não te falei que era muito rápido? Não dava nem tempo de você tomar uma água ou ir ao banheiro? Pois é. Joga na tela. Vamos para a nossa revisão de 5 minutos. Isso! Na aula de hoje, eu abordei sobre a reforma luterana também. E aí tem algumas lâminas aqui que vai justamente colocar esse ponto para vocês, os pontos primordiais. A igreja que estava tão onipotente na Europa medieval, ela vai ser duramente criticada. Por quê? Porque ela estava fora do seu padrão. Era necessário se atualizar. E aí eu trouxe para vocês a frase de Martim Lutero, quando ele diz que boas obras não fazem o homem bom, mas o homem bom acaba fazendo boas obras. Martim Lutero, ele acaba se convertendo e vai para a ordem dos agostinianos. Quando ele é convidado para ir até Roma, conhecer como é que funciona, ele volta de lá decepcionado e começa a criar o seu próprio pensamento de ideias para a construção da sua religião. E aí ele acaba fixando na porta da igreja de Wittenberg um manifesto público, as famosas 95 teses. E essa 95 tese era uma forma de protestar contra a atitude do Papa e da igreja, da forma que viviam eles lá no Vaticano. Então, Martim Lutero puxa para si essa responsabilidade de protestar e depois ele passa a ser perseguido. Porque todos aqueles que levantavam a voz contra a igreja eram punidos com a morte na fogueira. Certinho? Nisso, dá margem para que outros países acabam também reformulando a sua religião. Aí tivemos a reforma calvinista e anglicana. João Calvino, que nasceu em Noyon, na França, país em que estudou teologia e também direito. Calvino, em 1536, ele publicou a sua principal obra, vista aí como a instituição da religião cristã. Dentro dessa obra, ele afirmava que o ser humano estava predestinado a merecer o céu ou o inferno. Vai depender muito do andar da carruagem, da evolução, do que ele vai fazer. E, por outro lado, nós tínhamos aqui uma reforma anglicana, quando Henrique VIII, no ano de 1529, pediu ao Papa para anular o seu matrimônio com a Catarina de Aragão. Por quê? Porque Catarina não deu a ele um herdeiro masculino, e sim feminino. Então tinha muito disso de herdeiro masculino. Ele queria se casar com a Ana Bolena. E aí o Papa se recusa a anular o matrimônio, ele se revolta e cria a sua própria religião, dentro dos mesmos conceitos católicos. Em que, em 1534, o parlamento inglês aprovou o ato da supremacia, pelo qual Henrique VIII tornava-se chefe supremo da igreja, dentro do próprio Estado da Inglaterra. Ou seja, ao mesmo tempo que ele era rei, ele representava a igreja. Certinho? Não seria o Papa, mas o representante. A reação católica contra o avanço protestante não demorou. A igreja foi imediatamente punida. Os rebeldes, ela passou a punir os rebeldes, na esperança de que as ideias reformistas não pudessem aumentar, se propagassem. Amplo movimento de moralização do clero e de reorganização das estruturas administrativas da igreja. Então se criou. Era necessário você rever todo o teu conceito, toda a tua estrutura, toda a tua base. Aí foi quando teve a aprovação da Ordem dos Jesuítas, a convocação do Concílio de Trento e a volta do Tribunal do Santo Ofício. Certinho? No Concílio de Trento e a Ordem Jesuíta, o Papa Paulo III, ele vai convocar o concílio. Esse concílio apresentou medida disciplinar e também eclesiástica para os padres, para quem estava na composição da igreja. O concílio determinou a elaboração de um catecismo com os pontos fundamentais da doutrina católica, a criação de um seminário para a formação de futuros sacerdotes e a manutenção do celibato sacerdotal. Ou seja, o cara, para poder entrar na igreja, tinha que passar pelo seminário. E a manutenção do celibato sacerdotal. Não podia casar. Em 1540, o Papa Paulo III
ele vai aprovar a criação da Ordem dos Jesuítas, ou também chamada de Companhia de Jesus, que vai ser coordenada, né, pelo padre ex-militar Inácio de Loyola, que era um espanhol. O retorno do Tribunal do Santo Ofício acabou acontecendo. No ano de 1231, a Igreja havia criado os Tribunais de Santo Ofício, que é a da Inquisição, que com o tempo reduziram suas atividades em todos os países. Com o avanço do protestantismo, a Igreja restabelece no século XVI a Inquisição. Esta passou a se encarregar de organizar a lista de livros proibidos ao católico, chamada de Index Librorum Prohibitorum. E com isso, a Igreja, então, passou a ter o controle da sociedade. Bom, aluno, agora, olha aí atrás, eu deixo para vocês resolverem a atividade e daqui a pouquinho eu volto para fazer a correção contigo, tá bom? Tchau, tchau. Ok, eu já estava vendo aqui as questões, olha aí. Bom, tirando dúvida, vamos lá então? Joga na tela. Ok. Ó, já começo aí com a questão polêmica, né? Que é se liga no Enem. A se liga no Enem é uma das questões mais poderosas, mais difíceis. Bom, pelo menos é para si, né? O nosso aluno aí não tem nada de difícil, não. Ele acaba respondendo o que vier. Vejam só. Na questão 1. Dentre os fatores que contribuíram para a eclosão do movimento reformista protestante, isso no início do século XVI, destacamos a declínio do nacionalismo no processo de formação dos Estados modernos. B. Embate entre o progresso do capitalismo comercial e as teorias religiosas católicas. C. Fim do comércio de indulgências patrocinado pela Igreja Católica. D. Encerramento da liberdade de crítica provocada pelo renascimento cultural. E. Abusos cometidos pela Companhia de Jesus e pela ação política do Concílio de Trento. Olha aí. Questão de número 1. Dentre os fatores que contribuíram para a eclosão do movimento reformista protestante no início do século XVI, podemos destacar. Aí eu tenho a alternativa A, B, C, D e E. O qual que você marcou? Qual que você acha que vai ser? Aluna, bom, você que acompanhou a aula, com certeza vai saber responder com tranquilidade. Agora, se não acompanhou, só lamento, aluna. Porque aqui tem que ser faca na caveira. Aprender mesmo. Podemos partir para a resposta? Já? A resposta correta, então, é a letra B. Dentre os fatores que contribuíram para o início do movimento reformista protestante, no início do século XVI, destacamos o embate entre o progresso do capitalismo comercial e as teorias religiosas católicas. Na verdade, o homem medieval ele vai se desprender da Igreja Católica. Se não, nós ainda estaríamos na chamada Idade das Trevas, como é visto. A pessoa que não tem conhecimento, a pessoa que possui conhecimento, aí ele não se deixa enganar. Ele não é controlado por ninguém. Ele tem as suas próprias opiniões, suas ideias. Ele defende a ideia. Nesse caso aqui, a igreja, ela é que controlava todo o povo, né? Controlava a sociedade, a humanidade, o mundo. Por que disso? Porque ela era vista como a instituição que permaneceu unida depois da queda do Império Romano. Por isso que ela
se dizia detentora. Alguém deveria defender, preservar, cuidar, manter os bens comuns. Que hoje as pessoas acabam chamando de conservador. Conservadorismo, ou um cara que é conservador, que ele acaba mantendo os princípios antigos. Os princípios sociais, os princípios familiares, o princípio cultural, político. Pessoas que não querem que mexem naquilo que foi criado e, ao entendimento dele, é o ideal. Certinho? Partimos para a segunda questão. É da PUC, hein? Ó, PUC Rio de Janeiro. A Europa do século XVI assistiu ao surgimento de novas religiões cristãs, dentre as quais destacam-se a luterana, a calvinista e a anglicana. A despeito das características que conferem especificidade a cada uma delas, observam-se elementos que as aproximam entre si. Um desses elementos é a celebração dos cultos nas línguas faladas pelos fiéis. B, a ausência de hierarquia eclesiástica. C, tolerância em relação às demais religiões cristãs. D, a afirmação da primazia da igreja sobre o Estado. E letra E, crítica às estruturas sociais vigentes. Viu aí? A Europa do século XVI vai acabar assistindo o surgimento de novas religiões cristãs, que é o calvinismo, o anglicanismo, o luteranismo, que nós vimos na nossa aula. Dentre as quais destacam-se a luteranismo, né? De Martinho Lutero, o calvinismo e o anglicanismo. A despeito das características que confere especificidade a cada uma delas, observam-se elementos que as aproximam entre si, entre todas essas outras religiões. Que elementos são esses? É a celebração dos cultos nas línguas faladas pelos fiéis, na ausência de hierarquia eclesiástica, tolerância em relação às demais religiões cristãs, a afirmação da primazia da igreja sobre o Estado ou crítica às estruturas sociais. Bom, se você respondeu a letra A, está correto. É isso mesmo. A característica o elemento que aproxima todas elas é a celebração dos cultos nas línguas faladas pelos fiéis. Na Europa, Portugal é uma língua, o espanhol. Na Inglaterra, o inglês. Então, todos eram... Ah, professor, eles não adotaram o latim? Pois é, não adotaram. E sim a língua do Estado, né? A língua nacional. Questão 3. Questão 3. Foi da Faculdade Mackenzie. As transformações religiosas do século XVI, comumente conhecida pelo nome de Reforma Protestante, representaram no campo espiritual o que foi o Renascimento no plano cultural. Um ajustamento de ideias e valores às transformações socioeconômicas da Europa. Dentre os seus principais reflexos, destacam-se a expansão da educação escolástica e do poder político do papado devido à extrema importância atribuída à Bíblia. B, o rompimento da unidade cristã, expansão das práticas capitalistas e fortalecimento do poder das monarquias. C, a diminuição da intolerância religiosa
E fim das guerras provocadas por protestos religiosos. B. A proibição da venda da indulgência. Término do indexo e o fim do princípio da salvação pela fé. E boas obras na Europa. E. A criação pela igreja protestante da Companhia de Jesus em moldes militares para monopolizar o ensino na América do Norte. E daí? Já sabe qual é a resposta? Já? Parabéns. Aluno, se você marcou a letra B, você está redondamente certo. Garoto. Viu aí? Quer ver? Voltando aqui um pouquinho à pergunta. As transformações religiosas do século XVI, comumente conhecida pelo nome de Reforma Protestante, representaram no campo espiritual o que foi o renascimento no plano cultural. Um ajustamento de ideias e valores às transformações socioeconômicas da Europa. Dentre seus principais reflexos, destacam-se o rompimento da unidade cristã, a expansão das práticas capitalistas e o fortalecimento do poder das monarquias. Olha, muito bem. Feito isso, os caras vão para cima. Para a próxima questão, então. Questão 4. Veio da PUC de Minas Gerais. Diz o seguinte. Diante do avanço do protestantismo, o Papa Paulo III, ele convoca o 16º Concílio Ecumênico da Igreja Católica, reunido em Trento, na Itália, a partir de 1545, apresentando como resultado todos, menos um. A. O reconhecimento do batismo e do casamento como único sacramento válidos. B. A instituição dos seminários destinados à formação dos clérigos. C. O fortalecimento da autoridade pontifical através da infalibilidade do Papa. D. A adoção do latim como língua litúrgica oficial da Igreja Católica. E a letra E. A determinação do celibato clerical e o combate aos movimentos heréticos. A resposta correta vai ser a letra A, menos isso daí. Diante do avanço do protestantismo, o Papa Paulo III convoca o 16º Concílio Ecumênico da Igreja Católica, reunidos em Trento, na Itália, a partir de 1525, apresentando como resultado tudo menos a letra A. O reconhecimento do batismo e do casamento como únicos sacramentos velhos. Não. Nós tínhamos outros sacramentos também. O casamento e o batismo não é a única opção para você ser salvo. Tá certo? A letra A, B, C, D e E, tudo isso foi também reutilizado pela igreja no Concílio de Trento. Fechou? Ok. Vem para mim. Aluno, essa foi a nossa aula que abordamos sobre a Igreja Católica na Idade Média. Eu espero que você tenha gostado, tenha aprendido bastante um pouco dessa trajetória histórica da igreja. Repito, não fizemos essa aula para julgar o que a igreja fez, mas para ter um entendimento do seu passado. Tá certo? Eu fico por aqui e aguardo vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau.